Hoje eu vou revisar com vocês a atividade que eu passei na aula anterior, que foi a atividade da página 23 a 25, né, de um assunto que a gente viu há 2 aulas, que era o assunto de variação e preconceito linguístico, lembram? Eu queria pedir que vocês estejam com o livrinho de vocês, tá? Para que vocês possam ir corrigindo comigo. Além disso, nesta aula, nós também teremos o conteúdo de provérbios. A gente vai entender um pouco o que são provérbios e qual a ligação, a semelhança dele com o gênero que nós estamos estudando, que são as fábulas, tá bom? E por fim, eu vou passar uma atividade para vocês, que vocês, como estamos fazendo, vão fazer essas atividades e vão enviar para GEL. Vai ser atividade também do livro, tá bom? Então vamos lá. Atividade sobre preconceito linguístico começa na página 23. Na página 23 nós temos uma tirinha, tá? Eu já vou pular para o enunciado da questão, né? Que pede, cadê? O quesito pede que a gente leia a tirinha, tá? E que diz assim: café, meu velho disse que eu tenho que vir para a escola para aprender a falar português, tá ligado? E aí o menino responde: e que língua você fala? E aí ele diz: na verdade é uma variante do português padrão, sacou? Na verdade fala, saca? E aí o que é que o enunciado diz? Letra A: é necessário frequentar a escola para aprender a falar português? Justifique. Isso foi uma coisa que a gente viu lá, né, nessa aula, que não, tá? Não é necessário porque o português é a nossa língua materna. Deixa eu colocar aqui para vocês lembrarem. Vou colocar aqui em cima, tá? Não reparem a bagunça. Língua materna. Como a gente viu, língua materna é aquela língua que a gente aprende com a mãe, a nossa língua de berço, é a primeira língua que a gente aprende vendo os nossos familiares, vendo os nossos pais falarem, tá bom? Embora depois que a gente cresça, a gente possa ir para outro país, aprender outras línguas, aquela primeira língua que a gente aprendeu com nossos pais vai ser sempre a nossa língua materna, a nossa língua de berço, tá? E quando vocês chegam na escola, vocês já chegam falando essa língua, tá? Então não é necessário vir para a escola para aprender a falar o português, porque o português é a nossa língua materna. O que a gente vem fazer na escola? A gente vem aprender a como melhor utilizar essa língua mediante as situações, mediante a contextos distintos, né? E a gente vem também aprender a escrever, né? A como melhor escrever, a como escrever em determinadas situações, em determinados contextos, como falar em determinadas situações, em determinados contextos. A gente viu que era padrão e o não padrão. E aí esse menino da tirinha, ele faz essa brincadeira porque ele tem consciência de que a forma como ele fala os gírias e etc. é uma variante, é uma variante informal da língua formal, certo? Vamos adiante. Então a resposta da letra A é não, né? Como é nossa língua materna, nós aprendemos português naturalmente, sem qualquer esforço formal, tá bom? Então, se você colocou uma resposta assim, você acertou. Letra B. Para o pai, pré-A não sabe falar português. Ele está certo? Não, né? Porque o filho sabe falar português, inclusive ele sabe até a distinção, ele sabe até que é uma variante, né? Que o uso das gírias é uma variante informal da língua. Então ele está errado, de fato, o filho dele sabe falar, tá bom? Letra C. Que variante do português o pai de pré-A quer que ele aprenda na escola? O pai de pré-A quer que o filho aprenda o português
padrão, certo? Para isso que a gente vem para a escola, para aperfeiçoar essa padronização da língua, não é isso? Vamos para a segunda questão, tá? Leia de linha abaixo e responda as perguntas a seguir, assinalando V, né, para verdadeiro e F para falso, tá? E a gente tem a tirinha, né, que diz, o menino diz para a menina: moça, me ensina a ler? E a menina responde: só se tu voltares a frequentar a escola. E aí ele fala: como, moça? Eu não sei qual é a escola. E aí a gente vê que tem escola, farmácia, várias coisas. Isso significa o quê? Que por ele não saber ler, ele não sabe o que é que está escrito ali. Logo, ele não sabe qual daquelas opções é a escola, tá? E aí a gente tem a letra A. O menino gostaria de aprender a ler? Sim, verdadeiro. Esse é o pedido que ele faz para a menina. Então, letra A, verdadeiro. Letra B. Marieta ensinaria o menino a ler sobre uma canção? Sim, verdadeiro. Qual foi a canção que ela colocou? Que ele voltasse para a escola, tá? Então, letra B, verdadeiro. Letra C. O menino não sabe onde fica a escola? Verdadeiro. Ele não sabe qual daquelas opções de mercado, escola, farmácia e açougue. Como ele não sabe ler o que está ali nas placas, ele não sabe qual é, tá bom? Então, verdadeiro, o menino não sabe onde fica a escola. Letra D. Marieta se expressou de maneira pouco formal? Falso. Como é que a gente sabe isso, professora? Ela diz: só se tu voltares à escola. Esse voltares é totalmente formal. A gente não usa tanto isso no cotidiano, né? A gente não fala voltares, partires. A gente usa mais voltar, foi, voltou, partiu, enfim. Então, letra D, falso. Ela não foi pouco formal, ela foi formal, tá? Letra E. Para responder ao menino, Marieta usou o português padrão, verdadeiro. Só se tu voltares à escola, faz parte de um padrão, de uma padronização, de um português mais formal, tá? Letra F. Marieta poderia falar com o menino com mais formalidade. Falso, porque ela já está sendo formal. Como é que ela seria ainda mais formal do que o formal? Né? Não tá. Então, falso, letra F, tá bom? Letra G. Só é possível aprender a ler na escola. Isso é meio complicado, mas basicamente, minha gente, não. Inclusive, antigamente, quando não existia a instituição escolar, né, se a gente for pensar aí historicamente falando, né, pode ser que vocês já tenham até visto isso na história, as pessoas aprendiam em casa, né, tinham um tutor, que seria uma espécie de professor particular. Algumas pessoas poderiam até mesmo aprender com os pais, né? Enfim, não existe uma espécie de regra para isso. Só se pode aprender na escola. O que acontece? Na nossa cultura, de vários anos para cá, se criou a instituição escolar, que é destinada justamente para isso, para que a gente saia e venha para um local onde a gente vai ser ensinado sobre vários conteúdos, várias disciplinas, com vários professores, tá? Mas é falso. Você poderia ter aprendido em casa? Poderia, tá bom? Se tivesse alguém que te ensinasse, né? Que te ajudasse, tá bom? Quinta questão. Terceira questão, na verdade. Vou ver. Releia o texto didático, a variação e o preconceito linguístico, que é o texto que está na página anterior, e analise as afirmações a seguir. Marque V para verdadeiro ou F para falso também. E a gente tem letra A. Vocês leram o texto, tá? Se não leram, leiam de novo para ficar mais fresquinho e vão para as alternativas.
Letra A. Todas as pessoas falam da mesma forma? Não, né? Isso já está ficando bem batido, porque já é o que a gente vem discutindo há um tempão. Então, falso. Todas as pessoas não falam da mesma forma. Letra B. Devemos falar da mesma forma com qualquer pessoa? Não, isso também é fichinha pra gente. A gente já vem discutindo isso há um tempão. Vai depender dos contextos, das situações, certo? Letra C. Todas as línguas variam? Verdadeiro, todas as línguas variam. Como o português tem várias variantes regionais, enfim, as outras línguas, a seu modo, também variam, tá bom? Então, verdadeiro. Letra D. Não existe apenas uma maneira certa de falar. Verdadeiro. A gente viu que a gente abandonou esse conceito do certo e do errado para aderir ao adequado e inadequado. Então, não existe necessariamente uma forma certa. Existem situações diferentes e formas adequadas para cada uma dessas situações, tá? Então, verdadeiro. Letra E. Falar certo é falar de acordo com a situação. Verdadeiro, tá? Isso também é fichinha pra gente que já vem discutindo isso. Letra F. Os brasileiros precisam aprender a falar português. Falso, né? Por quê, professora? Falso? Porque não é que precisam, né? Isso já é natural, é a língua do nosso país. Então, a gente cresce ouvindo e, obviamente, fala essa língua, tá? Então, não precisam. A gente já sabe, a gente aperfeiçoa, tá? Letra G. O português é uma das línguas mais difíceis de aprender. Falso. A gente viu que isso era um mito linguístico, algo que não era comprovado cientificamente, tá? Letra H. O certo é sempre se expressar de acordo com a norma culta. Falso. Porque em situações informais, você não vai estar se expressando todo culto, todo padrão. As pessoas vão, como assim, né? Pera lá. Então, há momentos e momentos, tá? Letra H, falso no caso. Letra H. O certo, não, acabou aqui. Quarta questão. O que é mito? A gente viu isso, né? Mito é uma explicação ou mesmo aceita pelas pessoas, né? Mas que não é comprovado cientificamente como real, né? É algo que a gente não consegue dizer, isso foi cientificamente comprovado, certo? A gente chama de mito, tá? Que está aí no imaginário das pessoas, mas que é senso comum, como a gente pode chamar, mas não é comprovado, tá? Quinta questão agora. Como vimos, todo preconceito tem origem em mitos, né, nesse senso comum. Por exemplo, o preconceito de gênero surge a partir de mitos como a mulher é o sexo frágil, o homem é mais inteligente, mulher não sabe dirigir, etc. Né? Em grupo, discuta com seus colegas a resposta do seu caderno. Por que ainda existem tantos preconceitos na nossa sociedade? Bom, como a gente não pode discutir em grupo, a gente vai discutir só, né, vocês, eu e você que está me assistindo, tá? É uma resposta pessoal, né? Mas aí, o que a gente pode pensar, né? O que a gente pode refletir em relação a isso? Nós viemos, né, de uma cultura que perpetuou, que propagou, né, manteve, digamos assim, o preconceito, vários preconceitos durante muito tempo, né? Então, se a gente pensa na questão da mulher, como são os exemplos que ele coloca aqui, é que a gente pode refletir. A gente pode refletir que nós temos traços, ainda somos uma sociedade que a gente pode chamar de machista, né? Onde os homens ganham mais, onde se perpetua ainda algum desses mitos
que diminuem a mulher e elevam o homem, tá? Mas isso são mitos, né? Nada pode comprovar que o homem é mais inteligente que a mulher. Isso é o óbvio que vocês, mesmo ainda sendo de pouca idade, já percebem isso, né? Que as mulheres são muito capazes, tão capazes quanto os homens, tá? Então a gente tem isso por uma questão histórica, tá? Quando a gente pensa nos preconceitos raciais, a gente vê que também vem de uma questão histórica, porque o negro foi escravo, porque o negro sempre esteve por baixo, sempre foi o empregado, né? E o branco era o patrão. Então até hoje a gente tem traços disso, tá bom? Vamos para a sexta questão, tá? O que devemos fazer para combater os preconceitos? O que devemos fazer para combater os preconceitos? E aí também é uma resposta pessoal, mas a gente já discutiu um pouco disso em sala, né? Não está perpetuando, não está denegrindo, não está menosprezando o outro nas suas diferenças, aceitando o outro nas suas diferenças, tá? O que é preconceito linguístico? Sétima questão. A gente viu que preconceito, de um modo geral, o que era, e preconceito linguístico é essa discriminação em relação à língua, em relação à forma como o outro utiliza a língua, seja de forma falada ou de forma escrita. Então, se você colocou uma resposta sim, né, o ato de discriminar a outra pessoa pela forma como ela fala ou pela forma como ela escreve, você acertou, tá bom? E por fim, para terminar, oitava questão, a gente tem no texto a variação e preconceito linguístico, apontamos 5 mitos que estão por trás desse preconceito. Faça uma pesquisa e aponte mais alguns, né? E aí também é uma resposta pessoal, mas se vocês pesquisaram, por exemplo, sobre a questão das variações regionais, né, dos preconceitos que se tem em relação às variações regionais ou sociais, como a gente viu, a diferença social de classe, de gênero, de homem e mulher. Se vocês pesquisaram sobre isso, a resposta de vocês provavelmente vai estar correta. E agora nós vamos para cá, tá? Provérbios. O que são provérbios? Com certeza vocês já ouviram falar sobre provérbios, conhecem, mas talvez não saibam direito o que significam. Eu trouxe alguns exemplos bem comuns, né, de provérbios, tá? Que são, eu coloquei aqui, de grão em grão dá enche o papo, gato escaldado tem bibliografia, beleza, não põe mesa. E qual é o paralelo que eu quero estabelecer com vocês em relação aos provérbios? Os provérbios, vocês podem até anotar isso aqui, que vai ficar bem mais fácil de vocês lembrarem, até para vocês fazerem a atividade. São frases que são popularmente tidas como verdades, né? Trazem também um preceito moral, tá? Essa é a principal semelhança com o gênero que a gente está estudando, o gênero fábula. Só que na fábula a gente tem o quê? Uma historinha e no final a gente tem uma frase de efeito, que é como um provérbio, porque é justamente essa frase de efeito que vai dar o desfecho da história e que vai trazer a lição de moral que a gente sempre tem na fábula, tá? Esses provérbios, né, eles são famosos, são os famosos ditados populares ou ditos populares, tá? Que a gente sempre escuta aí. Esses ditados populares, eles estão, né, na nossa cultura. A gente não sabe a autoria, quem foi que escreveu, porque é uma coisa que vem lá de trás e que vai sendo transmitido oralmente, tá? Ou seja, de boca em boca, como a gente diz popularmente, de uma geração para outra. Então, o nosso pai aprendeu dos nossos avós e por aí vai, se a gente for voltando, tá? Fazem parte do que chamamos de
sabedoria popular, tá? E tem essa ligação com a fábula, como eu disse, é como se os provérbios eles condensassem em uma única frase a lição de moral que a fábula traz através de uma história, entenderam? Tem essa diferença, a fábula é uma historinha e o provérbio é só uma frase, só que ambos têm em comum essa questão de trazer uma sabedoria popular, trazer um título, trazer uma lição para nós na nossa vida, tá bom? E aí, o que vocês vão fazer? Vocês têm no livro de vocês, na página 25, se vocês quiserem ler um pouco mais sobre isso, além do que eu coloquei aqui, vocês podem dar um play aí no vídeo, copiar, porque é de maneira resumida o que vocês têm num textinho aqui no livro de vocês, na página 25. Aí o que vocês vão fazer? Estudando um pouco mais isso, lendo esse texto da página 25, vocês vão fazer a atividade que começa na página 26, tá? Que está na página 26 e termina aqui na página 27. Começa aqui, tá? Vem aqui e termina aqui nesse quadro. Vocês vão fazer isso, tirar foto e me enviar, tá bom? Por fim, é isso. Não deixem de, se tiver alguma dúvida, coloquem lá embaixo. Quando fizerem a tarefa, vocês, no finalzinho, coloquem a dúvida de vocês, porque aí na próxima aula eu vou tirar a dúvida, tá? E vou tentar esclarecer tudo, tá bom? Um beijo.